amigos e amigas do Alô Você Podcast. Estamos aqui em mais um dia de Pedro Henrique Entrevista e hoje eu recebo com muito carinho, com muito respeito e que vai trazer aqui sempre trouxe em todas as entrevistas que já fez comigo, mas hoje vai trazer muita cultura pra gente aqui. Eu estou recebendo com muita alegria, com muito carinho, com muito respeito, esse quase ancião. Só não é mais ancião porque não é mais velho do que eu, mas é uma pessoa que tem uma sabedoria primaz, um caminho muito bonito na vida e que a gente pode dizer que é um griot. E ele vai contar um pouco dessa história do que é o griot nos dias de hoje, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio, no Brasil e até mesmo na Baixada Fluminense. Recebo com muito carinho, no Pedro Henrique Entrevista do Alô Você Podcast, Macedo Griot. Como vai, querido Macedo? Eu vou bem, eu quero cumprimentar você, Pedro Henrique, e toda essa galera ligada no Pedro Henrique Entrevista, no podcast, né? Alô Você Podcast. Alô Você Podcast. Pois é um privilégio, uma alegria poder estar aqui dividindo com o pessoal toda essa caminhada que a gente vem trilhando e, ao mesmo tempo, também vivenciando essa caminhada bonita que você vem trilhando com esse trabalho maravilhoso. Muito obrigado pelas suas palavras, meu caro Macedo Griot. Agora, vamos assim. A palavra griot, né, ela é uma palavra que, etimologicamente, não é uma palavra do vernáculo brasileiro, da nossa língua portuguesa. Né? O que significa quando você insere na sua nomenclatura de vida, no seu nome social, a palavra griot? Bom, primeiro eu queria fazer não é uma correção, queria fazer uma adição. A palavra griot, ela está presente na nossa língua através de um radical. Porque a palavra griot é a compressão da palavra francesa griot, de onde vem nosso guri, garoto. Ah, que legal. Griot. Porque griot é garoto de recado. Sim. Né? É um termo, na verdade, e eu queria aqui abrir um adendo, né? Abrir uma janela de discussão para quem estiver nos ouvindo, né? Para averiguar. O termo, na verdade, ele não corresponde à realidade. Ele foi incorporado por conta da diáspora forçada da escravidão, então o termo migrou de África, né? Os franceses, na colonização, determinaram que aquela pessoa que era depositária de todo o conhecimento da tradição oral daqueles povos africanos que estavam sob domínio da colonização francesa, eles chamaram essa pessoa de griot, garoto de recado. Né? É uma forma até que soa depreciativa na medida em que você chama o depositário da cultura de um povo de garoto de recado, você não está valorizando aquilo. É verdade. No entanto, a palavra ficou por conta da força da dominação colonial e ela migrou para a América com esse conceito de griot, que é aquele depositário do conhecimento transmitido através da tradição oral por aqueles povos em África. Existem outras palavras, e aí africanas, que traduzem bem, como é o caso de Djali, por exemplo. Djali, né? Se escreve D''Jali. Djali. Djali. No entanto, o griot ficou convencionado porque toda a América conheceu o termo. Inclusive, há um filme que foi muito sucesso nos anos 80, chamado Raízes, em que o personagem, a história do Kunta Kinte, do personagem, é contada para o americano por um griot afro-americano. Então, tanto que existem, se você for colocar no Google a palavra griot, você vai ver grupos de música negra americana com o termo griot ali. Então, griot, o que é? Griot são todas aquelas pessoas, né? E inclusive é comum de gênero, mas o movimento de mulheres que trabalha com tradição oral tem trabalhado um conceito de griota para marcar a presença feminina nesse contexto. Sim. Mas o griot é toda aquela pessoa que trabalha na sua vida com uma informação que é fruto da tradição oral, uma informação que vem da tradição oral. Por exemplo, eu tenho uma vizinha, Dona Eva, ela é evangélica, mas ela planta e tem um conhecimento muito amplo de ervas. Todas as pessoas vão lá pedir um remédio à Dona Eva, um xarope, uma coisa que ela pega junto às folhas, ela dá, isso aqui é para isso, isso aqui é para aquilo, você faz assim, tal, tal. Dona Eva é um griot. E isso, então, nos remete à realidade de que existem uma infinidade de griots aí.
O repentista, por exemplo, o repentista Sim. é um griot. Então, existe uma infinidade de griots que não sabem que são os griots e funcionam, e a comunidade se beneficia Na dessa verdade, são condição. portadores da memória da memória oral, não é isso? Oral e de memória tradicional. Tradicional, não é isso? Exatamente, exatamente. Sim. E você, ô Macedo, como é que foi o teu processo de se perceber como um griot na sua comunidade? O que acontece é como eu disse, né, muitas pessoas já fazem um trabalho enquanto griot, já vivem essa condição que a griotagem é uma condição, Sim, sabe, é uma condição, né. Você não acorda de manhã: "Não, a partir de hoje eu vou ser griot", não funciona, porque a sua entrega tem que ser de tal maneira que é a comunidade, é o exercício da comunidade que te coloca como griot. Eu vim descobrir o termo mais tarde, mas é o exercício, é a comunidade que te aceita, te absorve como o griot daquela comunidade, né, daquele grupo social. Então, até porque eu falo assim, grupo social, porque hoje o conceito de território está muito mais amplo do que simplesmente os limites do seu bairro, do seu sim, município, né? verdade. Tem uma territorialidade geossocial da qual você também faz parte. Então, o meu envolvimento com a cultura afro, o meu envolvimento com a arte em comunidade, né? Isso tudo acabou me levando a uma condição que a comunidade é que acabou me aceitando como griot. Inclusive, eu nem sabia que eu ia dar essa entrevista aqui. Na semana passada, eu coloquei um post dizendo o seguinte: um djali, ele só o é se a comunidade o aceitar como tal. Aí eu coloquei assim: daí a minha gratidão profunda ao povo de Santo da Baixada Fluminense, porque Sim. foram as casas tradicionais, né? E aí, quem estiver me ouvindo, me perdoe, não foram todas as casas, porque eu ainda não cheguei a todas as casas, mas casas referenciais da cultura afro na Baixada Fluminense me aceitaram, me absorveram como griot. Então, Interessante. então, por isso eu vivo essa condição, é uma condição, né? É uma condição. E assim, é, o trabalho que você desenvolve como griot, e quem lhe acompanha nas suas redes sociais, inclusive deve estar passando aí embaixo dos créditos, se você está nos assistindo, deve estar passando aqui as redes sociais do querido Macedo Griot. Vai entender que você faz um trabalho também de elevação da história da cultura negra, porque você sempre foi um grande defensor de que o povo negro tem uma história muito bonita a ser contada, mas que ficou de fora dos livros, não é isso? Eu vou aproveitar para homenagear Januário Garcia, que faleceu esse mês, e ele dizia o seguinte: existe uma história do negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o negro. Verdade. E aí, no caso, né, eu nem quem sou eu para elevar essa história, né? Na verdade, eu reproduzo, eu multiplico, né? E eu vou buscar nessa história de negros e de negras, e principalmente negras, porque quando se fala da luta do negro no Brasil, né, pela afirmação da identidade, etc., a gente tem que colocar primeiro a mulher negra na frente, porque ela sim é a grande heroína, a grande mãe dessa cultura, né? Eu não preciso nem falar de tia Ciata, nem falar de tia Bibiana e de tantos outros nomes ao longo da história, como a gente vem chegar em Juverina Pérola Negra, entre outras, a tia Maria do Jongo. Eu não vou nem falar dessa gente que é famosa, porque tem muitas mulheres negras que não são famosas e que são protagonistas, estão empurrando essa história, né? Elas Sim. levam a casa, levam seus filhos, levam seus maridos. Então, há um empenho no sentido de trazer a memória dessa gente, a força transformadora dessa gente, trazer isso à tona, né? Porque, como você disse, essa história ela não é contada. E quando é contada, né, tem episódios que você vai pesquisar na internet e você descobre, né? Quando é contada lá no escondidinho, né? Escondida uma notazinha de rodapé, né? Então, na verdade, o Macedo, você acaba sendo um ativista da história da história e da cultura do povo negro, não é isso? Veja bem, Você tem, assim, uma pergunta que eu vou te fazer nesse diapasão. Você encontra alguma resistência, alguma dificuldade de falar sobre a história da memória oral do povo negro, ou na Baixada Fluminense ou no estado do Rio de Janeiro? Você encontra essa dificuldade ou você vê que existe uma
uma abertura da sociedade hoje com relação às histórias que não foram contadas. Que o livro, que a literatura clássica, digamos assim, que para mim não é clássica, se deixa de contar uma história verdadeira, para mim deixou de ser clássica, se ela não abraça a história verdadeira do povo negro. Você encontra essa resistência ou você não encontra essa resistência? Eu encontro essa resistência, sim, sabe? Há uma dificuldade muito grande e é muito complicado porque a resistência ela é velada, né? As pessoas não dizem não, elas simplesmente trabalham ou não trabalham para que a coisa não ande. Na verdade, há uma resistência. Por que há uma resistência? Resistência pela omissão, né? Não, pelo racismo mesmo. Pelo racismo? Pelo racismo, porque o racismo tem. Às vezes a gente vê uma pessoa na televisão que xinga o outro de negro, macaco, etc. A gente olha lá o racista tal, mas tem o racista que ri, abraça, fala com carinho com você, né? E trabalha para que o seu protagonismo não se dê. Né? Então, esse é o pior, porque ele age de forma sutil, inteligente e pensada. Esse é o que caracteriza no Brasil o racismo velado, né? São exatamente. As pessoas que utilizam, de repente, da imagem, da história, da fraqueza, das portas fechadas, até para se autopromover, é isso? Não, você falou um termo aí, eu gostei de você, se utilizam. Na verdade, desde quando o país ainda era escravagista e depois continuou, sempre se utilizaram da contribuição desse segmento, né, sem dar a ele devido valor. É verdade. Né? Quem proclamou a República na manhã do dia 15 de novembro da Câmara do Rio foi José do Patrocínio. Verdade. Né? Mas aí é aquele negócio, a pessoa não vai dizer que foi José do Patrocínio, né? E assim se dá com a cultura, né? A música. Você vê que tudo que é desenvolvido em termos de arte nas comunidades acaba ganhando a grande mídia. Só que quando chega no lugar da grande mídia, já não são mais os representantes da comunidade que estão fazendo aquilo. Já são outras pessoas. Já são outras pessoas que se apropriam, né? Então, esse racismo, ele, além de ser... Ele é explorador. Assim, eu sou chato, que eu gosto de perguntar, porque eu gosto muito de perguntar aquilo que eu não tenho profundo conhecimento para poder me aprimorar enquanto ser humano na Terra. Você está dizendo... O que você está exemplificando, a nível de Brasil, a nível de sociedade, é o racismo estrutural. Ou será que eu estou equivocado? Também. Porque se ouve muito falar em racismo estrutural, em racismo, e muitas das pessoas, às vezes, não entendem bem o que é isso. E eu confesso a você, até pelos anos de amizade que nós temos e pela franqueza com que se dá a nossa entrevista, que, por vezes, eu me confundo também. Então, eu acredito que, se é uma dúvida minha, provavelmente deve ser uma dúvida de outras pessoas que acompanham o nosso trabalho. Foi bom você tocar nessa questão do racismo estrutural. Por quê? Porque as pessoas... tem pessoas que não reconhecem nem que existe racismo, né? Que dizem que é mimimi. Né? E eu acho que isso é uma forma da pessoa fugir da discussão e jogar um tapete por cima da sujeira, né? Dizer que tem mimimi. Porque é o seguinte, existe um racismo sistêmico, né? Que ele já começa a ser praticado antes da abolição, quando o Império Brasileiro ele aprova a Lei de Terras, determinando que, entre outras coisas, que o negro não podia ter terra. Depois aprova a Lei da Educação, que determinando, entre outras coisas, que o negro não podia ter acesso à educação. Aí depois vinha a abolição, sem terra, sem educação. Então já havia um racismo sistêmico, engendrado, bem construído. E é onde começa a história dos morros do Rio de Janeiro, porque não tinha onde ficar, não é isso? Não, ali é uma outra... Ali é uma coisa pior. Ali é uma coisa pior. Pior? Eu li hoje que o Estado brasileiro é o maior criminoso, porque ele está tomado pelos criminosos. Mas vamos na questão da história da favela. Eu gosto de brincar aqui, e aí você que é estudante, professor de história, vai perceber a minha brincadeira. A culpa da existência das favelas nos remete aos delírios de Dom Sebastião, rei de Portugal. Por quê? Porque Dom Sebastião vai para a África e lá em Alcácer Quibir se envolve numa guerra com 2 reis africanos, e ele se envolve também, a chamada Guerra dos 3 Reis, e some. Ele simplesmente some. Dom Sebastião some. Isso dá origem a um culto chamado sebastianismo. Né? Aqui no Brasil, um representante desse sebastianismo era Antônio Conselheiro, e que, por entender que o sebastianismo acreditava que Dom Sebastião ia voltar e ia reclamar o trono,
Por entender isso, ele não aceitou a República. E o governo brasileiro fez isso para poder acabar com a resistência de Antônio Conselheiro e aquele povo em Canudos. Não conseguiu, então chamou um grupo de negros e disse assim, olha, se vocês forem lá e arrasarem com Canudos, quando voltar, eu dou patente para vocês e casa. Patente no exército e casa. Os negros foram lá e arrasaram com Canudos e voltaram. E, como precisavam esperar a providência do governo brasileiro, foram para aquele morro que tinha atrás ali da onde é a Central do Brasil. Sim, Morro da Providência. Não, no caso, morro, foram para o morro. Uhum. Passaram a chamar o Morro da Providência em deboche a condição desses negros que ficaram ali esperando a providência que nunca veio. O governo brasileiro foi eu fiz um funk, inclusive, com isso, chamado A História das Favelas, né? Que até diz assim, funk é a história, na voz da comunidade, fala a verdade, não provoca mal nenhum. Veja o surgimento das favelas, contam que foi o governo aplicando um 7-1, porque a providência nunca veio. E eles chamaram aquele morro de Morro da Favela, porque lá tinha uma planta que dava em favas parecida com Canudos. Sim. Ali nessa primeira favela. Então, o racismo sistêmico, né, se aproveita da condição desfavorecida desses negros e cria ali a primeira favela. Que é o caso que aconteceu na Guerra de Canudos, então é um exemplo de racismo sistêmico. Não a guerra, o que eles fizeram. Que foi feito, se utilizou da mão... Assim também, como na Revolução Farroupilha no Sul, tinha um grupo de 120 negros, era chamado Lanceiros Negros, que eles botavam para frente de batalha. E aconteceu o seguinte, o governo brasileiro, quando a Revolução Farroupilha terminou, que eles se renderam, eles colocaram uma condição, tem que libertar esses negros. O governo brasileiro falou assim, não podemos libertar esses negros, senão vai haver precedente para outros. Mas nós garantimos empenhamos nossa palavra com eles, olha, vamos dar um jeito, faz o seguinte, tirem as armas deles, levam ele para um lugar que nós vamos indicar ali descampado, dizendo que vão fazer só um exercício. E lá a gente dá um bote e mata todos eles. E foi feito isso, mataram 120 negros dos Lanceiros Negros para não dar liberdade. Então, esse é o Estado, esse é o racismo sistêmico. Você falou do estrutural. O estrutural é aquele que a gente diz, eu vou dar um exemplo, né? E me perdoem as pessoas da academia, porque o meu conhecimento ele é empírico, eu vou trabalhar com um exemplo. Você vai numa festa de casamento, lá para o lado de São Conrado, que aí tem aquelas ilhas que eles alugam para festa chique, né? Aí você vai para aquela festa. Aí você, no dia seguinte, você está contando em casa, na esquina. Gente, olha, fui numa festa ontem, fui lá para poder... Normalmente, meu segmento vai para trabalhar, né? Mas, pô, fui lá na festa, tinha que ver, cara, aí. Os Mauricinhos aí, tudo no cordão de ouro, só no pano, cheio de etiqueta e tal. As Patricinhas aí no pano, cheio de joias, doutor. Cada relógio, armadame, rapaz. Poxa, e a festa tinha de tudo, champanhe rolando. Aí tu olhava assim, cadê esse engenheiro, cadê esse engenheirado? Só carrão na porta. Aí, acabou a festa, nós viemos embora. Você acredita que no Brasil tinha uma batida, rapaz? Olha, cara, 3 carros bateram. Aí tinha nego assim, ó. Tinha nego ensanguentado, nego com a coisa, não sei o quê. E nego tudo em volta, cara. Aí, nego tudo em volta. Eu vi o guarda-praia e todo mundo se afastar aí. E nego não queria se afastar, não, porque aquele tumulto. Ou seja, lá na festa, eram as Patricinhas, os Mauricinhos, o doutor e a madame. Saiu de lá tudo nego. O racismo estrutural nos ensina a chamar tudo de nego. Deixa aí não, que o nego pega isso aí, rapaz. O nego vai roubar esse carro aí. Esse é o estrutural. É aquele racismo que a gente pratica sem perceber. Né? Não é uma coisa que você pratica porque é racista. Você pratica porque você está reproduzindo o pensamento racista. Você está reproduzindo pensamentos racistas que vieram do passado, que passaram de pai para mãe, pai para filho, né? Enfim. Exatamente, né? E eu até queria aqui aproveitar a oportunidade desse podcast, porque tem credibilidade, e quem está ouvindo aqui, tem certeza que as pessoas que ouvem aqui são pessoas sérias, porque quem dá atenção a esse tipo de programa são pessoas sérias. Olha, acaba com essa história de que chamar o cara de negro ou de negão é racismo. Isso não é racismo. Isso não é racismo. Lembre de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo falou para Maria assim, ó, o que tem a ver contigo, mulher? Essa é uma maneira de falar com a mãe, né? E não foi meio grosseiro, né? E ele só chamou ela de mulher. Ele foi machista. Não é isso que eu estou discutindo. Eu estou discutindo o seguinte, quando você
diz assim, passando aquele moço negro lá, aí tinha um negão lá grandão. Isso não é racismo, porque negro é raça, e negão é um cara grande, um negro grande. Racismo é se você usa o termo para atacar. E assim mesmo seria injúria racial. Né? Porque você pode não atacar, mas falar assim, olha, aqui nessa... Mas chamar de preto, pode chamar? É lógico. Normal. Existe uma corrente, foi bom você tocar esse assunto também. É porque eu queria... Vamos tirar essas dúvidas. Existe uma corrente de pensamento, tem muito em moda na internet, né, que diz o seguinte, não pode chamar de negro, porque negro vem do latim necro, que quer dizer morto, né? Porque o europeu, quando morre, né, depois de uns dias, a pele escurece, né? Uhum. Aí necro, morto, né? Necrosado. Sim. Só que a palavra negro, ela ganhou uma outra conotação historicamente. O que acontece com várias palavras que, ao longo da história, elas vão ganhando uma outra conotação. Né? Mas as pessoas se pegam nessa bandeira de, não, negro, preto, não pode falar que é negro porque é preto, não pode falar, chama de negro. Pega essa bandeira para, na verdade, fazer aquilo que eu chamo, eu não sou religioso, né? Mas fazer aquilo que eu chamo de síndrome de Adão, sabe? Sabe que está no vacilo de não entrar na luta. Sim. E fica se escondendo atrás dos arbustos. Quer dizer, essa bandeira de negro, preto, ela pode chamar de negro, na verdade é uma cortina de fumaça, porque tem toda uma luta aí, 70% dos jovens assassinados são negros, né? A mulher negra está na base da pirâmide social, né? A injustiça social pega primeiro esse segmento, e aí o pessoal está preocupado com negro, preto, não pode negro. Existe um problema muito maior do que a nomenclatura. A palavra e a nomenclatura. Exatamente. Existe o lance do preconceito, que é o que... Talvez tudo que a gente busca equacionar nesse país, pelo menos as pessoas com um pouco de razoabilidade, é acabar com o preconceito. Né? É o preconceito de cor, é o preconceito de religião, é o preconceito de gênero, né? É o preconceito de opção sexual, né? Eu falo opção porque eu acho que ninguém é orientado a ser... Eu falo opção sexual, ainda que alguns discordem da minha pessoa, e é um direito que eu tenho de fazer, mas o que muda, o que faz isso tudo ser um incômodo, no final de todas as contas, é o preconceito. É o não falar sobre isso. Também. O preconceito do não falar, o preconceito do não questionar, que eu gosto de questionar, porque questionar, por vezes, é um ato de coragem. Às vezes as pessoas ficam com medo de perguntar, porque eu tenho uma cutis branca, o outro tem uma cutis negra. Não. Questionar faz parte do enriquecer a cultura. Então, quando você vem aqui hoje e explica para nossos ouvintes e telespectadores sobre racismo estrutural, nomenclaturas, você dá uma contribuição muito forte, não só para abrir a mente daqueles que têm dúvida, mas para a gente, pouco a pouco, ir minando um negócio que fica muito escondido desde que o Brasil é Brasil, que é o preconceito. Para você ver uma coisa, às vezes a pessoa fala assim, aquela moça escurinha, aí está o racismo. Porque escurinho é um lugar sem luz. A moça é preta. Vou dar um exemplo. Ou ela é preta ou ela é negra. Assim, ela uma coisa que eu vejo, que eu já discuti isso e já vi discussões, inclusive você estava presente, que é a questão do mulato. Não é correto chamar ninguém de mulato. É ou não é? Não é. Inclusive, a raiz da palavra mulato, ela se dá por conta do fato de que a miscigenação colocou na cena pessoas de pele branca e lábios grossos. Né? A pele era mais clara, mas a características negras, né? Lábios grossos. Aí o pessoal falava mulato porque tinha beiço de mula. E o mulato é justamente para esconder a condição do negro. Gente, ninguém olha, não passa um cara, por exemplo, aí, faz até o Roberto Carlos que passou aqui, aquele moço branco ali, ninguém fala aquele moço clarinho, aquele moço de dia. Então, se o branco é branco, o preto, o negro é preto, é negro. Né? Então, vamos lá. Não chame, por favor, você que está aí do outro lado, a partir de hoje,
Não chame mais ninguém de mulato, de mulata. Negócio de mulata, mulato, já foi. Isso aí é uma coisa que não deve ser utilizada. É isso aí. Eu ouvi vozes aqui da minha diretora que dizem que eu sou pretinho. E é isso mesmo. A gente tem que aprender a se valorizar, não é isso, Marcelo? Gente, quando a gente olha para o céu de noite, o céu está bordado de estrelas. Aí a gente pensa em Deus. Mas a gente está olhando para um céu que é preto. É. Né? A gente está olhando para um universo que, segundo a ciência, né, ele nasce de uma massa que eles chamam de massa escura. Então, cara, ser preto, ser negro, é uma coisa de identidade com a criação, né? É muito bonito, né? É bonito, É muito sim. bonito. O Agora, berço da civilização dizem que foi aonde? É a África. Aliás, diga-se de passagem, né, que tem pessoas, a gente tem hoje, né, o mundo tem ainda hoje uma grande influência da cultura egípcia. E quando eu falo, né, que a humanidade deve muito à África por causa do Egito, a pessoa, Egito não é África. Claro que é. Não aprendeu geografia. Não foi para a escola. Não foi para a escola, só que fala isso. Então, gente, há uma história, né? Há um protagonismo que é escondido, né? Porque a gente, Abraão, eu estou citando aqui, gente, eu vou falar, eu não tenho uma abordagem em religião judaico-cristã, mas como na Baixada Fluminense a gente tem um público muito forte, né, que é ligado à tradição judaico-cristã, eu sempre estou lançando mão desses exemplos, porque, enquanto o griot ele tem que servir a sua comunidade. Então, eu dialogo com pessoas de diversas orientações religiosas, e eu tenho que falar de África para essa gente. Então, Abraão ele saiu da segunda tradição da cidade de Ur. Ur é uma das últimas cidades-estados que foi fundada pelos sumérios. Né? E os sumérios, eles são chamados de sumérios pelo grego que chega ali, né, e descobre aquela cultura, então, mas eles eram conhecidos como povo das cabeças pretas. É dali que vem Abraão. Né? E é interessante que, quando Abraão tem o filho Isaque, depois tem o filho Jacó tem 12 filhos, quando a situação fica esquisita para eles, eles vão para a África para se esconder, vão para o Egito para se proteger. Né? E aí, como eu tenho um vídeo no YouTube chamado Lei 10.639 para Crianças Cristãs, é onde eu estou falando com as crianças isso, né? Que também, quando o anjo apareceu para José, que queriam matar Jesus, ele, olha, pega essa criança, a mãe dela, e vão lá para o Egito, vão para a África. Então, toda vez que o propósito de Deus, do Deus da Bíblia cristã, judaico-cristã, toda vez que esse propósito se viu no sufoco, foi a África que foi usada para poder proteger esses interesses. Né? Interessante. Entendeu? Interessante. Exato. Né? Interessante. Eu gosto de dizer isso porque tem muita gente que, baseado na maldição que Noé lança sobre Canaã, filho de Cã, entende, né, como a própria igreja entendeu durante muitos séculos, que a maldição era para toda a raça negra, e por isso justificava a escravidão. É absurdo. Né? Então, a informação... Uma ignorância. A informação, ela é fundamental e ela precisa ser levada em consideração, né? Porque, só para citar um exemplo aqui, o ladrão disse para Jesus, lembra de mim quando traz o teu reino. Jesus respondeu, numa versão diz assim, deveras eu te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Na outra versão respondeu, deveras eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. A posição da vírgula determina se o ladrão foi para o céu ou se está esperando para ser ressuscitado. Então, a informação, ela pode mudar completamente, né? É como diz o hermetismo, né? O que está em cima é como o que está embaixo. Né? Se alterar, uma coisa altera a outra. Né? É verdade. Nós precisamos muito de equilíbrio na vida e precisamos aprender sempre mais. E hoje, meus amigos e minhas amigas, eu vou aqui encerrar essa super entrevista falando da etimologia das palavras, por que não? Falando também um pouco sobre a história dos griots, com o meu querido amigo Macedo Griot. Macedo, deixe suas considerações finais, o meu agradecimento em nome de toda a equipe do Alô Você Podcast, e esteja sempre à vontade para vir aqui fazer uso do nosso programa para a gente estar sempre difundindo mais sobre a cultura negra ou a cultura preta, como quem quiser também, né? E as suas vertentes, suas variações e suas histórias muito bonitas que
não se contam nos livros clássicos. Eu quero aqui pedir a bênção ao movimento negro, a bênção às casas de representação de cultura afro-brasileira no Rio de Janeiro, e dizer o seguinte: para todas as mães e pais de crianças pretas, vamos educar nossas crianças para que elas exerçam seu protagonismo, para que elas contribuam na sua comunidade, para que elas fortaleçam a nossa identidade. Por quê? Porque aqueles que são os detratores da nossa liberdade estão preparando os seus filhos para eles continuarem suprimindo nossas liberdades. Então, nós temos que estar firmes, apostos, atentos e valorizando cada vez mais a nossa herança para a gente fazer esse enfrentamento, porque é isso que está acontecendo, que vai acontecer. Um enfrentamento de duas realidades, uma na busca da justiça e a outra na manutenção dos privilégios. A gente tem que preparar nossas crianças para que o futuro seja diferente, para que eles recebam de herança um mundo melhor. Isso aí. E eu quero deixar aqui, encerrando o seguinte: diga não ao racismo, diga não ao preconceito. E no próximo bloco você vai ver o meu querido Macedo Griot soltando a voz aqui no Alô Você Podcast. O dia chegou! São 3 meses de muitas promoções. Maratona Falinet 2021. Começou uma maratona de promoções. São planos de até 500 MB de velocidade com a fibra ótica direto na sua casa a partir de R$ 37,90 mensais. Você contrata um plano de internet e navega com o dobro da velocidade por um mês inteirinho. É isso mesmo. Você contrata um plano de internet e tem o dobro de velocidade por um mês. E tem mais! Ganhe 50% de desconto por 2 meses na contratação Watch e leve junto o Noggin e o Paramount Plus. E ainda, mantenha a sua mensalidade em dia e concorra no mês de outubro a uma caixa de som portátil. Tudo o que você precisa em um só lugar. Falinet, muito mais que um provedor. Trazendo para vocês, do Alô Você Podcast, o samba A Pedra do Sal é Negra, de Macedo Griot de Moraes. A pedra do sal é negra, a pedra do sal é negra, tem história pra contar, o samba passou por lá. A pedra do sal é negra, a pedra do sal é negra, tem história pra contar, o samba passou por lá. Negro coração do Rio, a pequena África, de Bantus, Angola, Minas, Cambindas e Urubás. Sal e salário, batuque de santo que vem da Bahia. Negro que canta africanidades, me disse um dia. Sal e salário, batuque de santo que vem da Bahia. Negro que canta africanidades, me disse um dia. A pedra do sal é negra, a pedra do sal é negra, tem história pra contar. O samba passou por lá. A pedra do sal é negra, a pedra do sal é negra, tem história pra contar. O samba passou por lá. Ao som de 3 atabaques, Ilê João Alabá, dançava Tia Ciata de Exu a Oxalá. Depois da roda, João da Baiana, Dong Pixinguinha, e nessa pedra a história tem cheiro de casa e cozinha. Depois da roda, João da Baiana, Dong Pixinguinha, e nessa pedra a história tem cheiro de casa e cozinha. A pedra do sal é negra, a pedra do sal é negra, tem história pra contar, o samba passou por lá. A pedra do sal é negra, a pedra do sal é negra, tem história pra contar, o samba passou por lá. Mãe, senhora, tia Bibiana, me ensina a sambar. A pedra do sal é negra, tem história pra contar. Pinta o corpo, Catulo e Aoi, vamos festejar. A pedra do sal é negra, tem história pra contar. Resistência de nossa cultura para preservar. A pedra do sal é negra, tem história pra contar. A pedra do sal é negra, a pedra do sal é negra, tem história pra contar. O samba passou por lá. A pedra do sal é negra, a pedra do sal é negra, tem história pra contar. O samba passou por lá.
o samba passou por lá, ai, 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 porque a Pedra do Sal é negra. Axé.